Dando continuidade à escola bíblica dominical sobre Romanos, vamos continuar o estudo expositivo. Romanos capítulo 6, versículos de 13 a 23. Amém? Assim está escrito na palavra de Deus: nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servir à imundícia e à maldade, para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para santificação. Porque quando ereis servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais, então, das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Santíssimo Deus e Pai, rogamos, Senhor, que somos convosco a aprender a Tua palavra, Senhor, que o Teu Santo Espírito atue em nossas vidas, Senhor, nos orientando, nos guiando, Senhor, a aprendermos e aplicar, Senhor, a Tua palavra, que possamos, Senhor, ser vasos de honra para Tu, enquanto estamos aqui neste corpo mortal, Senhor. Gratos, em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, nós temos lido e cremos assim que a graça nos livra da condenação. Nós temos lido que, por várias vezes, vamos ver também hoje, que nós somos libertos, nós estamos livres. O crente é a única pessoa realmente livre. Nós podemos fazer qualquer coisa, mas por sermos crentes, nós temos uma orientação advinda do Espírito Santo, usando o apóstolo Paulo, para que ele, como homem, nos esclarecesse como deve ser o comportamento dos crentes. Gente, a Bíblia, o Novo Testamento, são divididos nos 4 evangelhos, no livro histórico, no livro de transição, Atos, e nas epístolas. Os 4 evangelhos são para todos, para os crentes e para os perdidos. As epístolas são para crentes, para os salvos. Então não adianta o perdido querer ler as... Por exemplo, se eu envio uma carta ao irmão Edivaldo, e o irmão Raul vai lá e abre a carta e lê, ele fez correto? A carta é destinada a outra pessoa. Então, se o destinatário é um, quem está lendo está simplesmente perdendo o seu tempo. Se você não é crente, a Bíblia não vai ter regras para você. Agora, quem é crente, o comportamento bíblico segundo as Escrituras, o salvo é a única pessoa, irmão.
escolher servir a Deus ou servir ao pecado. O pecador não remido não tem essa escolha. Ele só pode servir a quem é o Senhor dele, que é o pecado. Versículo 13 nos diz: nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Nós estamos vivos dentro mortos em ofensas e pecados. Mas assim, eu acho interessante que as pessoas batem no peito e dizem: vou aproveitar a vida. Ele não sabe que estão mortos. Agora, meus irmãos, se essas pessoas estão mortas em ofensas e pecados, elas estão livres de quê? Da sua relação com a palavra de Deus. Qual de nós, com exceção das meninas que estão dentro da igreja desde pequena, que quando éramos perdidos, antes de irmos a uma festa ou a algum local para se divertirmos, a gente pegava a Bíblia e ia ler? Quantas vezes nós sabíamos pelo menos que a Bíblia existia? Como disse aqui o irmão Zé Antônio, eu não sabia nem que existia capítulos e versículos. Não se tem conhecimento nenhum da palavra de Deus. Eu, quando comecei a ler a Bíblia, muito tempo atrás, era uma Bíblia católica que mãe tinha, daquela desse tamanho, que tinha uma imagem que fazia um coração de Maria e o coração de Jesus, segundo os católicos, né? E eu comecei a ler Gênesis. Quando cheguei assim na metade do versículo 2, eu estava dormindo. Na metade do versículo 2, estava sono. Imagine, irmãos, para eu ser guiado por aquele livro, que para mim era simplesmente um livro. Não tinha, como tem hoje, eu sendo sabedor de que este livro não é um livro, é uma biblioteca contendo a palavra de Deus. Então, a partir de hoje, a ordem para os remidos é ter cuidado com a liberdade com que Cristo vos libertou. Eu fui liberto não para apresentar meus membros para servir a carne, mas para servir a Deus. A minha liberdade conquistada com o sangue de Cristo não foi para viver debaixo do jugo do pecado, apesar de ser pecador. Mas tem diferença do pecador não remido para o pecador remido. O pecador não remido, ele faz as coisas por ignorância. Nós não temos mais essa desculpa. Temos a ordem de apresentar nossos membros para servirmos a justiça de Deus. Meus irmãos, o crente tem um inimigo. O crente tem um inimigo. E ele anda ao derredor, bramando. Ele não está querendo buscar os filhos dele. Ele está querendo desonrar os filhos de Deus. Ele anda ao derredor, bramando, buscando alguém que possa tragar. Isso é um deslize da gente. Opa! Quando eu era menino, faz tempo, nós tínhamos uma brincadeira de, não sei se o Maurício lembra disso, das fogueiras. Aí um ficava, tem alguém assim, ficava de costas e o outro menino empurrava. Qual é o nome, irmão? É um nomezinho. Sei que era uma brincadeira chata para quem sofria. Você estava lá bem tranquilo, a outra começava a conversar com você, bem tranquilo. Aí empurrava. Era isso que Satanás está. Ele te interte com alguma coisa, ele te coloca algumas coisas na tua visão para você. Aí ele vai e te empurra. A concupiscência dos olhos. Você olha, se abestalha. Quem cai? Quem é desonrado? Nosso Pai. Então devemos apresentar nossos membros para como instrumentos de justiça. Aí você para, mas o que é que eu posso fazer? 3 coisas, bem simplesinha: fugir
mortificar e resistir. Fugir dos desejos da carne, das paixões da mocidade. Por favor, Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2. Versículo 22. 2:22. Fugir, mortificar e resistir. Foge também das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que com o coração puro invocam o Senhor. Colossenses 3:5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, ou seja, nosso corpo, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Irmãos, um adendo bem rapidinho sobre este afeição desordenada. Está notando que aqui está fornicação, impureza, vil concupiscência, avareza, que é a idolatria. A afeição desordenada é quando, por exemplo, eu faço distinção entre irmãos. Eu amo muito o irmão Luiz, em detrimento, não dou nem atenção ao irmão Hilton. Os crentes não podem ter irmãos, um irmão melhor que o outro. É todo mundo no mesmo, acaba ficando um com raiva do outro no final, viu? Então tenha cuidado com a afeição desordenada. E a última, que é resistir, 1 Pedro 5:9. Ele fala no 8: sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda a derredor como um leão bramando, buscando a quem possa tragar, ao qual resiste firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então, o que fazer para servir a Deus? Fugir, mortificar e resistir. Amém? Versículo 14 e 15 de Romanos 6. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Meus irmãos, preste bem atenção no que diz esses dois versículos. A punição que seria recebida por Walter, por Hilton, por Elineto, por Luciana, por Lívia, por Dona Geni, por todos nós, em consequência dos nossos pecados, ou em consequência do pecado, já não existe mais para os crentes. O crente não será mais punido devido ao pecado. Isso, irmãos, isso choca. Isso causa borbolinho nas mentes das pessoas perdidas. Aí qual é a pergunta? O Espírito Santo é tão sábio que o próprio Paulo já nos diz: pois que pecaremos nós? Essa é a pergunta de todos eles, irmãos. Eles não entendem que não é o que eu faço, e sim a quem eu recebi que não modifica. Eles não entendem que o povo judeu estava debaixo da lei e tinha que cumprir toda a lei. Não cumpriram. O povo da dispensação atual está debaixo da graça. E graça é favor imerecido. Eu não mereço. Gente, isso não significa que por nós não sermos mais condenados em consequência da nossa herança, que nós não pecamos. Isso justamente nós somos sabedores da obra de Cristo em nossas vidas. Nós sabemos o que Cristo fez e cremos na sua perfeita obra. Nós sabemos que Cristo morreu e ressuscitou para nos salvar. E nos salvou, com a condição de nele crer. O inimigo, que é o algoz, a
astuto, ele não tem mais poder sobre o crente. Como assim? O inimigo não pode me atacar? Pode. O inimigo não pode me humilhar? Pode. O inimigo pode destruir minha carne? Pode. Mas não destrói o teu espírito. Por quê? Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Nós somos filhos. E, irmãos, eu sou um homem que eu aprendi ao longo da vida a deixar as coisas supérfluas e tentar ser simples e prático. Ao longo da vida você vai se adaptando. O que é que a Bíblia me diz? A Bíblia diz que o crente está na mão de Cristo e na mão de Deus. Está mais longe, irmão? Mandou do meu para ali, depois para ver o versículo que tem nos ombreiros. O crente na mão de Cristo, na mão de Deus, e selado com o Espírito Santo. Agora eu pergunto: quem poderá me tirar da mão de Deus? Digamos que isso aqui seja um pecador remido, na mão de Deus, na mão de Cristo, e selado com o Espírito Santo da promessa. Lívia, vem aqui, por favor, minha filha. Chega aqui, por favor. Chega aqui, você é a mais fraca daqui. Por favor, minha filha, tire esse pedaço. Para quem não conhece, aqui minha filha Ana Lívia, linda, sua mãe. Tire, não, faça força. Faça força, filha. Tenta, filha. Puxa, filha. Porque Lívia não tirou esse pedaço de papel de minha mão. Porque Lívia não tirou esse pedaço de papel da minha mão? Porque ela é mais fraca fisicamente do que a minha pessoa. Agora, por que ninguém tira um pecador da mão de Deus? Porque ele é maior do que todos. Isso é complicado de se entender, meus irmãos? Por favor, o Evangelho de João, capítulo 10. De 27 a 29. As minhas ovelhas ouvem minhas vozes, eu as conheço, elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer. Ninguém arrebatará da minha mão, da mão de quem? De Cristo. Meu Pai, que mais deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-la da mão do meu Pai. Já estou na mão de Cristo, na mão de Deus. Diz aqui que Deus é maior do que todos. Efésios capítulo 1. Versículo 13. Efésios 1,13 nos diz: em quem também vós estáis, depois de ouvir a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Por isso que o inimigo não tem mais poder sobre nós. E por isso que nós temos a segurança eterna. Sabemos que o nosso espírito, portanto, deu uma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo. Amém? Ou seja, nós estamos debaixo da graça. E isso não significa que nós devemos usar nossos meios para o pecado. Justamente ao contrário, usar para a justiça de Deus. Amém? Versículo 16 de Romanos capítulo 6. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Meus irmãos, um estilo de vida pecaminoso e atos de pecado ou de pecados voluntários são inapropriados para o crente.
nós vimos sobre a graciosa autoridade de Deus. Por que graciosa? Porque a bondade dele é tão grande, tão magnífica, que é a causa de nós não sermos consumidos. Então, a insistência do pecado voluntário, a prática do pecado voluntário pode ser feita por um crente, viu? Não deve. Mas há crentes que podem ser entregues até para a morte. Há pecado que é para a morte. Nós temos um exemplo claro desse pecado para a morte, era do nosso irmão sim, lá no livro de Coríntios capítulo 5, que estava tendo relações sexuais com a esposa do pai. Aí você diz, vocês imaginam, quando se fala em adultério, já todo mundo dá é um pecadão, né? Na cabeça que pecado não tem tamanho. Imagina se você adulterar, meus irmãos, com a esposa do pai. O Espírito Santo diz que nem os gentios se nomeiam tal pecado, tal atitude. A Bíblia diz, manda entregar ao cidadão quem? A Satanás, para a destruição da carne, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. Por que a gente sempre fala isso, irmão? Porque a nossa desobediência pode nos levar à nossa perda da vida temporária, da vida eterna, jamais. Nossa vida eterna pertence a Deus. Nós fomos comprados, não pertencemos a nós mesmos. Então, a Bíblia diz que nós temos que viver uma vida separada, buscando a glorificar a Deus. Então, se eu apresento meus membros para servir ao pecado, eu sou escravo de quem? Do pecado. As pessoas não entendem que, ou até alguns crentes, que não dá para servir a dois senhores. Ou você vai agradar um, ou desagradar o outro. Não vai conseguir agradar os dois. Gente, a vida dupla é muito complicada de ser feita. Você agradar uma pessoa aqui, agradar o inimigo dela ali. Digamos, vamos citar um exemplo na questão política. Não tem como você agradar a direita e a esquerda ao mesmo tempo. Não tem como você agradar a Deus e a Mamon. Você escolhe. E essa escolha só quem pode fazer são os crentes. Os outros não têm escolha. Segue o curso natural. O pecado é o curso natural do rio. Vai. Do rio não. Do incêndio, né? Que vai para o canto que vai, não leva água, leva fogo, né? Você vê as consequências do incêndio lá na Austrália, né? A destruição. Aí, irmão Luiz, me perguntaram se a igreja aqui tinha fogo. Isso tem não. Porque fogo queima. Fogo não é coisa para edificar. Fogo é para queimar, para destruir. Milhares e milhares de vidas de animais foram ceifadas com a perda com fogo, certo? Então nós devemos pregar refrigério de alma. Meus irmãos, aquele que obedece ao pecado é servo do pecado. Eu digo uma coisa a vocês: o crente, quando ele comete um pecado dos que escandalizam, porque existem dois pecados: o pecado que não escandaliza e o pecado que escandaliza. Eles não são maiores nem menores, mas a Bíblia diz que ai daquele que vier o escândalo. Se tu és conhecedor da palavra de Deus, o escândalo fica bem maior do que aquele que não conhece, amém? Então nós não devemos praticar, porque se nós estivermos debaixo, assim, eu estou em comunhão com Deus, eu estou debaixo da proteção de Deus, então eu estou apto para servi-lo. Quando eu começo a pecar voluntariamente, como diz lá em Hebreus, 10, 26, o pecado voluntário, eu começo a me afastar de Deus. E quanto mais eu vou pecando, mais distante eu vou ficando. O que é que acontece? Eu não vou ter a menor condição de servir. Não dá para servir com interesse de coração
ao mundo e a Deus. Você vai escolher a quem vai servir, amém? Versículo 17 e 18 de Romanos 6. Mas, graças a Deus, que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Obediência à forma de doutrina recebida. O nascer em espírito é a condição para entrar na família de Deus. Eu nasci em espírito, eu adentrei a família de Deus. Ponto. E a filiação, ela é eterna. Nascer em espírito, em João 3,5. Este nascimento também não é em decorrência da minha virtude alguma, e sim por obra do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos, quando se vê que Deus poder ser feitos filhos de Deus. Irmãos, tendo isso em mente, que eu sou salvo pelo novo nascimento, que agora eu nasci em espírito, eu tenho que cauterizar positivamente. O que é isso? Colocar na mente. Nós estamos assim, eu sou salvo por Cristo. Quanto maior for a minha obediência à sã doutrina, isso você tem que ter na sua mente. Quanto maior eu for a obediência à sã doutrina, que é a palavra de Deus, sã, pura doutrina, ensinamento. O que é essa doutrina? Novamente, uma coisa pura, um ensinamento puro. Quanto mais fiel, quanto mais obediente à sã doutrina, mais comunhão eu terei com o meu Criador. Quanto mais eu for, essa vírgula, esta vírgula está na Bíblia? Uma vírgula pode mudar muitas coisas, viu? Nós temos que entender que a obediência nos torna capazes de servir a Deus com precisão. Por favor, 2 Timóteo 1,13. Timóteo 1,13. E depois Tito 1,9. 2 Timóteo 1,13 nos diz: conserva o modelo das sãs palavras, que de mim tens ouvidos, na fé e no amor que há em Jesus Cristo. Conserva o modelo. Conserva, mantém o modelo. Tito 1,9. Retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para demonstrar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Irmãos, eu não posso viver servindo a Deus com perfeição fora da sã doutrina. Eu posso ser salvo? Posso. Até porque a salvação não tem requisitos pós-salvação. A salvação não é... Existe uma corrente religiosa que prega que as obras da salvação, que a salvação é obrigada a dar obras. Não, não é. A salvação não é obrigada a nada, a salvação é pela fé. Agora, o nosso Salvador espera coisas melhores. É esperar é diferente de obrigar. Por exemplo, nós esperamos todo domingo pela manhã que os irmãos venham à escola dominical, correto? Todos vêm. Agora, eles deixaram de ser nossos irmãos por causa disso? Não, esperar é algo, obrigar. Agora, se fosse, gente, é obrigatório vir à escola dominical pela manhã, senão você perde a salvação. Não está assim, irmãos. Nada é obrigatório na graça. Nada é obrigatório na graça, porque é favor imerecido. Dito isso, aí eu vou me aperfeiçoar
junto à palavra de Deus, que é a sã doutrina. Eu não sou obrigado a isso, mas o meu Criador e o Espírito Santo que habita no crente nos conduz a isso. Irmãos, depois que você conhece a sã doutrina, você tem até repugnação das doutrinas erradas, ou não tem? Irmão Luiz, se você vê aqueles pulos, aquele negócio, você só fica feliz com aquilo? Não vê que era mentira? A gente não nota que é mentira? Quando a gente vê aquelas coisas que não estão na Bíblia, quando a gente vê, por exemplo, uma igreja que dita de Deus associada a uma instituição de homens, isso não é coisa para sã doutrina, irmãos. São detalhes que você tem que ficar, a conservar, reter. Conservar e reter é mantê-la do mesmo jeito. Só há um regulamento na Bíblia para a igreja local e visível, onde os membros são todos iguais, não tem membro maior do que o outro, e eles decidem o que deve acontecer dentro da igreja. Quando eu tiro a cabeça que é Cristo e coloco um homem, eu estou dizendo que Cristo não é suficiente para mim, que eu preciso de alguém para mandar em mim. E isso aconteceu desde Israel, quando pediram um rei. Veja o que aconteceu. Enquanto estava debaixo da proteção de Deus, era uma coisa. Depois dos reis, veja, enquanto homem, há reis bons, que voltam a glorificar a Deus, e há reis que faziam coisas tortuosas. Quando eu digo que eu sou crente e que vivo a sã doutrina, eu tenho que estar separado de todas essas coisas. Receber a doutrina a quem entreguei, está aqui, a sã doutrina. Siga. A obediência à sã doutrina é fundamental para a comunhão com Deus. Mas não, porque só quem é da sã doutrina, só quem é da sã doutrina está em comunhão com Deus. Só quem vive ensinamentos puros, bíblicos, estão em comunhão. Eu não estou dizendo que não são filhos, mas há filhos obedientes e filhos desobedientes, inclusive alguns que dizem que pregam a sã doutrina. Eu jamais vou dizer que é condição para estar salvo estar em uma igreja. A condição para ser salvo é estar mergulhado em Cristo. Agora, se você quer ser fiel, se você quer ser bíblico, se você quer ser fundamentalista, você tem que estar fugindo de qualquer coisa que não esteja escrito. Não podemos ir além do que está escrito. Se não está escrito, meus irmãos, não siga. Se está escrito, pisa no acelerador. Se não, vai no freio, para, retroage, volta, siga somente a Bíblia, amém? Santifica na tua palavra. A tua palavra é a verdade. Só há verdade se for a palavra de Deus, amém? Meus irmãos, a palavra de Deus deve ser preservada. E nós, os crentes, devemos batalhar pela fé que nos foi entregue. E nos foi entregue a palavra de Deus em perfeição. Não foi entregue, peraí, eu não estou gostando dessa passagem, vou modificá-la para não atingir o irmão Hilton. Essa aqui vai atingir o irmão Raul, então vamos colocar para... Não, a palavra de Deus é para todos nós, independente se ela vai ser boa ou não, amém? Continuando em Romanos, capítulo 6, versículo 19. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servir a imundícia e a maldade, para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem a justiça para santificação. Antes, no período de reinado do pecado, antes a velha criatura habitava sozinha no nosso corpo, antes não tinha nenhum tipo de conflito, ou seja, a velha criatura reinava, ela fazia o que era de conveniente. Nós vivíamos uma vida dissoluta e éramos inimigos de Deus. Irmãos,
toda a sinceridade do mundo, algum de vocês, me incluindo, ou algum de nós, alguma vez pensou ser inimigo de Deus? Mas éramos. Por favor, Romanos 5, bem pertinho aí. Capítulo 5, versículo 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais temos sido já reconciliados, sendo salvos pela sua vida. Nós éramos inimigos, vivíamos uma vida em desobediência. Após o novo nascer, o mínimo que se espera do crente é o quê? A obediência. É o mínimo. Por exemplo, a irmã Ellen é um inobediente ao irmão Will. É que tem mais disso. A desobediência é quem é o trem fora da linha. Tem citado? Deve ter, né? Então a gente cria agora, né? O trem fora da linha, deve ter. Se não tiver, a gente criou, não tem problema. O comum, o fora do trilho é a desobediência. A obediência é você estar com a perfeição, com o seu trem, o vagão, como é que chama? Os trilhos, vagão. Não, mas vai lá a máquina lá, o principal tem um nome. Locomotivo. Onde ela tem um nomezinho, como é, irmão? Você que andou muito de trem. A máquina que puxa o vagão, certo? A máquina que puxa é Deus. E nós temos que estar no trilho de Deus. A obediência é estar no trilho, nem direita nem esquerda. Nossos pés estão em Cristo. A desobediência é que empurra você para fora e um trem descarrilhado, meus irmãos. É uma tristeza, viu? Um crente descarrilhado, um crente fora da linha, é uma tristeza também, viu? O crente é pior do que o incrédulo. Por que é pior do que o incrédulo? Porque o incrédulo faz na desobediência natural. A coisa para ele, o curso natural dele, o trilho dele é aquele, viu? Agora o crente não. O crente está fazendo a desobediência e sabendo, é sabedor disso. Então o mínimo que se espera é que você seja dedicado às boas obras, por obediência, não para ser. Nós temos algumas passagens, como lá Hebreus 6:9 diz: ó amados, de vós esperamos coisas melhores, coisas que acompanham a salvação. Diz em Tito que deveras, Tito 3:8, vamos ler isso aqui. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Preste atenção, irmãos. Fiel é a palavra, fiel é a sã doutrina. Isto quero que deveras afirmes. Dá uma ordem para a gente, para os que creem em Deus. A condição de aplicar-se às boas obras qual é? Crer em Deus. Ele não está mandando que o perto se dedique às boas obras, tá? Está mandando os que creem em Deus, os crentes, aqueles que creem em Deus, se dediquem às boas obras, porque essas coisas são boas e proveitosas. O irmão Raul fez um artigo esse dia pequenininho, está no grupo, falando justamente sobre isso. O crente frutífero e o crente infrutífero. Há crentes que não vão produzir. Há crentes que não vão jamais produzir nada. E mesmo aqueles que produzem, não é homogêneo. É 100, 60, 30, se tem de 60 deve ter 40, 50, 70, 80, 90, 10, até chegar àquele que não produziu nada. Mas não é a vontade de Deus em nossas vidas. Irmãos, tem uma coisa que nós temos que ter sempre em mente, que a apresentação dos nossos membros à justiça,
também nos manda nos separar, nos afastar. A clareza que diz servir a justiça para santificação. Santificação nada mais nada menos que separação. Separar da imundícia da carne, da imundícia do Espírito, aperfeiçoando a santificação. Não é fazendo. Quem fez foi o Espírito Santo. Agora o crente pode aperfeiçoá-lo como? Vivendo separado. Tem imundícia da carne? Fuja. Tem imundícia do Espírito? Mortificai. Tem imundícia da carne? Resistir. Tem imundícia do Espírito? Fuja. A ordem é essa, irmão. Separação. O crente vive separado. E por isso nós somos o que? Amados? Não. Odiados. Porque a gente não tem a natureza. Quando você coloca gasolina e água, ela se mistura? Não tem como se misturar as trevas com a luz. São naturezas totalmente contrárias, distintas. Não tem como. E mesmo a imundícia do Espírito é pior que a da carne, viu? Porque a da carne traz consequências diretas para você. Ou pode desonrar a igreja, tudo bem. Mas a doutrina errada, meus irmãos, leva as pessoas para o inferno. Então devemos ter todo o cuidado do mundo. Amém? Romanos 6, 20 e 21. Porque quando ereis servos do pecado, estavas livres da justiça. E que fruto tinheis então das coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Quando nós estávamos na serventia do pecado, não existia o muro das transgressões. Ou seja, não havia um muro que me separava da perdição, me separava da carne. Eu vivia lá, passou aqui e chegou. Não tinha um muro para eu escalar. Eu não tinha nenhum tipo de regra. Eu não tinha limites. Meu limite era aonde a vida me levar. Vida leva, aí assim canta. Eu não vou cantar porque senão o cantor vai mandar me processar, viu? Vai me mandar processar que vai ser um negócio estranho. Eu vou aonde o meu coração me mandar. Olha que coisa linda, não é bonito isso? É uma poesia, né? Meu coração, eu sigo o meu coração. Só que a Bíblia diz que perverso e enganoso é o coração. Então, meus irmãos, quando éramos servos do pecado, nos alegrávamos em servir ao pecado. Agora, quem está na carne não consegue agradar a Deus. Quem está na carne tem por natureza inimizade contra Deus. Isso não é uma questão, não é legalismo. Não é a Bíblia que diz. Romanos 8, 7 e 8. Romanos 8, capítulo 8, versículos 7 e 8. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode o ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Por isso que o perdido não tem um muro, ele está na carne, ele não tem a quem agradar. Ele tem, pelo contrário, a natureza que o torna inimigo de Deus. Mas o crente que praticava tais atos foi sem vergonha. Você fica todo desmilinguido quando fala da tua vida passada, da tua vida pregressa, né? Então, meus irmãos, o Filho nos libertou. Aquele que o Filho libertar, vai sereis o quê? Livre. Nós não temos prisão nenhuma, irmão. E eu não gosto de colocar regras. A regra tem que ser posta no teu coração pelo Espírito Santo. O crente, através da ação do Espírito Santo, não dele, ele sabe o que é correto e o que é errado. Ele sabe qual passo ele pode dar sem se machucar e qual passo ele pode dar se machucando. Quando eu era pequeno,
existe ainda lá em Soldado um sítio chamado Flores, um grande amigo nosso chamado Osmar. E todo sábado à tarde tinha um racha de futebol. E mãe me proibia de ir. Aí eu dizia, mãe, eu vou ali na casa de fulano. Aí eu, no sítio. E eu ia mais pela linha do trem. Estava indo pela pista, que era perigoso, ia dentro do mato. Um guri de 12, 13 anos, sozinho dentro do mato. Se aconteceu alguma coisa, era culpa de mãe? Não. A minha livre agência me fez fazer a desobediência. Mas não a vontade da minha mãe. Mesma coisa que Deus. Nós podemos seguir a vontade dele e servi-lo em verdade e em espírito, podemos também deixar a nossa carne dominar. E aguenta as consequências. Amém? Versículos 22 e 23. Mas agora, nesse tempo, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Meus irmãos, há uma corrente que diz que você irá receber a vida eterna. Que você irá receber. Não, o crente já tem, o crente já está liberto do pecado. Agora é quando? Amanhã? Agora é agora. Agora nós estamos libertos do pecado. Libertos da quê? Da punição do pecado. Não libertos da ação dele. Nós continuamos sendo pecadores, mas estamos libertos da ação dele sobre nós. Ora, irmãos, esse versículo foi o que me fez vir a congregar. Eu era salvo, eu já tinha plena missão de salvação, mas eu ficava olhando as pessoas da igreja. Além de olhar para Cristo, eu olhava para Ailton, olhava para ela, olhava para Nivaldo, olhava para Raul, olhava para Irmão Luiz. Outros irmãos, estou só citando nomes aqui para. E, rapaz, o inimigo foi astuto comigo, viu? Eu trabalhava com 2 caboclos que se diziam crentes, ou são crentes, para Deus que seja, meus irmãos. Meu Deus do céu, eu vou ficar igual esses cabas. Deus me livre e guarde. Para você ver a questão da importância do testemunho fora da igreja. Olha, é isso aí. Pelo amor de Deus. E isso não é culpa. Eu era crente, mas eu era um neófito. E eu já consegui enxergar, eu não quero ser igual a essas 2 pessoas. Aí muitas vezes tu tem um comportamento na igreja e outro fora, aí as pessoas estão te vendo. E tu pode prejudicar, como diz o irmão Luiz, ser pedra de escândalo, né, irmão? Para um irmão. Você pode ser, sem nem imaginar. Libertos do pecado, foste feito servos de Deus, tendo o vosso fruto para a santificação e por fim, espera aí, há um irmãozinho, irmã Neides, olhou para mim educadamente, carinhosamente, São Paulo, porque tu olha só para Deus e para tudo, deixa os outros. Foi com esse versículo que eu disse, não, eu tenho que dar frutos, e eu só posso dar frutos se eu estiver ligado na cabeça que é Cristo. O crente desigrejado, ele não produz, irmão. Ele é crente, mas não produz. Ele não tem autoridade para levar o ídolo. Fica lá, na inércia, esperando a morte chegar. Vai para o paraíso, por fim a vida eterna. Mas não está cumprindo a vontade de Deus. Então, por que ele explica isso? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus irmãos, naturalmente, as pessoas que não crerem em Cristo não serão condenadas. As pessoas que não estão crendo agora em Cristo não serão condenadas. Já estão condenadas. Ou seja, eu saí de uma situação de condenado, judicialmente condenado, para livre em quem? Em Cristo Jesus. O fulano vai ser. Não, fulano não vai ser. Fulano já está condenado.
A condição para sair dessa condenação é que Cristo em Cristo Jesus, porque a vida eterna é um dom gratuito. Eu gosto muito de palavras, dom, presta na palavra dom. Vamos para Efésios capítulo 2, versículo 8. Todo mundo conhece esse versículo. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Preste atenção, que mas o dom gratuito de Deus é Deus, são sem arrependimento. O que é que essa passagem me diz? Que o que Deus faz, Ele não se arrepende. Se a salvação é um dom de quem? De Deus, Ele não se arrepende de ter salvado. Amém? Ele não se arrepende de ter nos salvado. Amém? Ele não é menino para me salvar hoje e me botar no inferno amanhã. Agora, irmãos, veja bem o que tu vais fazer com a liberdade que Cristo nos libertou. Se vai ser para servir a Deus na inteireza de coração, ou se é para servir ao pecado, para a morte da carne. Espírito não, nós temos plena convicção de que o crente está protegido em Deus. Amém? Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Amém? Que Deus nos abençoe, Deus nos proteja, Deus nos capacite para servi-lo em verdade e em espírito.